Saudações, meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma lição do nosso seminário acerca dos eventos sinais. Hoje estamos em um novo cenário, tudo novo, né? Estamos na reta final desse nosso seminário que vai nos ensinar, como já tem feito, os eventos sinais descritos pela Bíblia da história desse mundo. Quero dizer que se você ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, faça isso. Aproveite também para ativar as notificações e assim você saberá quando nós publicarmos uma nova lição. Quero dizer que você deve ficar até o final conosco nessa lição, principalmente, porque teremos uma surpresa no final dessa lição. Um grande abraço, que Deus o abençoe e vamos em frente a aprender mais um tema importante da Palavra de Deus. Olha, mamãe, pastor Jesus. Muito bem, meu amigo. Como disse, seja bem-vindo a mais uma lição do nosso seminário acerca dos eventos sinais. Hoje estudaremos sobre o fechamento da Porta da Graça, um tema muito interessante, muito importante para a nossa compreensão de todo o conjunto que envolve os eventos sinais da história dessa terra, como temos aprendido em lições passadas e certamente aprenderemos ainda mais nas lições que virão. Antes, porém, quero mais uma vez apresentar a você este diagrama que você pode ver aí em sua tela, onde apresenta de forma agrupada os eventos sinais da história dessa terra. Apresentamos esse diagrama em uma lição anterior, mas eu quero que você preste bastante atenção mais uma vez para que compreenda de forma mais abrangente e apurada os eventos sinais reunidos nesse diagrama que intitulamos de diagrama profético. Esse diagrama traz uma linha divisória, exatamente o tema da lição de hoje, o fechamento da Porta da Graça. Alguns eventos ocorrerão antes do fechamento da Porta da Graça, que daqui a pouco explicaremos do que se trata. Esses eventos são, por exemplo, a chuva serôdia. Esse tema já trabalhamos em uma lição anterior, quando Deus derramará o seu Espírito para que o seu povo, para que os seus filhos remanescentes dessa terra que defendem a verdade, possam finalizar a obra de pregação do Evangelho. Especialmente as 3 mensagens angélicas descritas pelo Apocalipse, um tema que inclusive já falamos também, que está aqui nesse diagrama como sendo um dos eventos que ocorrerão antes do fechamento da Porta da Graça, ou seja, o alto clamor. Também terá ocorrido antes do fechamento da Porta da Graça a sacudidura, tema que também já trabalhamos em uma lição anterior, que trata do peneiramento, ou seja, Deus separará o trigo do joio. O que é joio, que cresce junto com o trigo, será afastado da igreja de Deus, permanecendo então o seu povo fiel e verdadeiro, conhecido no contexto bíblico profético do joio. Também ocorrerá, antes do fechamento da Porta da Graça, o decreto dominical. Trabalharemos também dentro desse tema do fechamento da Porta da Graça, tema de hoje, acerca do decreto dominical, muito importante. E alguns eventos ocorrerão após o fechamento da Porta da Graça, como você pode perceber no diagrama. Por exemplo, as 7 pragas, o decreto de morte, a angústia de Jacó e também o livramento dos salvos. Lembrando, amigo querido, que todos esses eventos ocorrerão antes da volta de Jesus ou da segunda vinda de Jesus a essa terra. Muito bem, para que nós compreendamos melhor esse tema do fechamento da Porta da Graça, é importante que nós façamos uma recapitulação da lição anterior, que falamos acerca do selo de Deus e da marca da besta.
Quero convidá-lo nesse momento a tomar a sua Bíblia e abri-la no livro do Apocalipse, capítulo 7, e lermos o que a palavra de Deus nos diz nos versículos 2 e 3. Acompanhe comigo. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Esse contexto bíblico, amigo, esse contexto bíblico, querida amiga, fala a respeito do selamento do povo de Deus, quando o anjo ordena que os 4 anjos segurem os 4 ventos da terra, para que não danifiquem a terra, até que os servos de Deus sejam selados em suas frontes. Deus ordena que a terra não sofra dano devastador nenhum, porque ele precisa selar nas suas testas os seus servos fiéis. Esse é o selo de Deus descrito pelo Apocalipse. E a marca da besta? Mais uma vez quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, agora no capítulo 14, e lermos o que nos diz os versículos 9 e 10. Diz a palavra de Deus o seguinte: e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e também diante do Cordeiro. Quero complementar essa leitura com Apocalipse capítulo 13. Acompanhe comigo os versículos 16 e 17, quando a Bíblia nos diz o seguinte: faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Nesses 2 últimos versículos que nós lemos, Apocalipse capítulo 14 e Apocalipse capítulo 13, é descrito o momento em que os inimigos de Deus, os servos de Satanás, os ímpios, receberão a marca da besta e, segundo a Bíblia diz, em sua testa ou na sua mão. Como disse, já trabalhamos numa lição passada acerca desse tema, mas não é demais lembrar que os servos do diabo, os ímpios, receberão essa marca como forma de desobediência deliberada à palavra de Deus. Na testa, representando a sua total consciência de desobediência a Deus. Eles não foram enganados para que desobedecessem a Deus de forma ignorante, muito pelo contrário. Eles sabiam e conscientes estavam de que estavam desobedecendo a Deus. E na mão, representando força braçal, que estavam também deliberadamente desobedecendo à vontade de Deus no que diz respeito ao descanso semanal do 7º dia da semana, ou sábado bíblico. Vocês devem lembrar que falamos a respeito do selo de Deus e da marca da besta na lição passada. Apenas para que você recapitule, apresentamos essa tela a seguir, onde mostra o sábado como sendo o selo de Deus e a marca da besta como sendo o oposto ao sábado bíblico, que na verdade é o descanso semanal ordenado por Deus e, como dissemos, dado a Moisés lá no Monte Sinai em forma de 2 tábuas de pedra. O 4º mandamento requer de nós a observância do sábado
como dia de descanso. Trabalhamos isso, relembro, na lição que fizemos, a última lição, tratando acerca do selo de Deus e da marca da besta. É interessante percebermos nesse relato bíblico de Apocalipse capítulo 13 que acabamos de ler, que o final do versículo 17 diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome, ou o número da besta. Esse finalzinho do versículo, queridos, leva-nos à compreensão que esse é um decreto de lei. É uma determinação legal, com força de lei, para que somente aqueles que tenham o sinal da besta é que possam realmente exercer as suas atividades comerciais e comprar ou vender. Entenderemos mais à frente quando e como isso ocorrerá. Vamos adiante, porque é interessante que nós também leiamos o que nos diz o capítulo 7 de Daniel. Quero pedir que você acompanhe comigo, versículo 25, onde a Bíblia nos diz o seguinte, acompanhe comigo. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e a lei. Nessa profecia de Daniel, capítulo 7, querido amigo, querida amiga, nos mostra o poder que terá esse anticristo, por assim dizer. A besta do Apocalipse, aquele que é contra Deus, ele exercerá o seu poder para falar contra o próprio Deus, contra o Altíssimo, e terá então a petulância, segundo a profecia bíblica de Daniel capítulo 7, de mudar os tempos e a lei. Já estudamos isso em temas passados, quando mostra que a vontade de Deus, o seu selo, o seu sinal para com o seu povo é o sábado bíblico, o 7º dia da semana. Nesse dia, deveremos descansar de todas as nossas atividades seculares, corriqueiras, do dia a dia e separá-lo para a adoração a Deus. Essa foi uma determinação divina. Essa é a vontade de Deus, mas muitos têm descumprido, desobedecido à vontade de Deus. Mas não por acaso, mas sim por uma imposição satânica. Porque mudou, segundo a Bíblia, os tempos e também a lei. Deturpou a lei de Deus. Ensinou as pessoas a desobedecerem à vontade de Deus. Mas você sabe quando isso aconteceu? Você sabe quando isso ocorreu? Como foi mudada a lei de Deus? Em que momento isso ocorreu? Quero mostrá-lo essa próxima tela. Acompanhe comigo, por favor. Aqui está o decreto de Constantino. Constantino, imperador romano, no ano de 321, promulgou o Edito de Constantino, no dia 7 de março de 321. E ele, em seu decreto, declarou o seguinte: que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Aos moradores dos campos, porém, conceda-se atender livre e desembaraçadamente aos cuidados de sua lavoura, visto suceder frequentemente não haver dia mais adequado à semeadura e ao plantio das vinhas. Pelo que não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se a gente das provisões deparadas pelo céu. Meu querido, esse é o Edito de Constantino, promulgado em 7 de março de 321 da nossa era, ou seja, depois de Cristo. Constantino, imperador pagão, imperador romano, percebendo o avanço e o crescimento do cristianismo, então, por uma estratégia política, decidiu converter-se ao cristianismo. Mas não foi uma conversão genuína, foi uma pseudo-conversão,
apenas para ganhar a simpatia dos cristãos, aliou as suas crenças pagãs às crenças cristãs. E uma de suas primeiras determinações, um dos seus primeiros decretos foi transferir o dia de sábado, guardado pelos cristãos genuínos, determinação de Deus, vontade de Deus, para o venerável dia do sol. Os pagãos adoravam os seus deuses no dia do sol. E você sabe qual era esse dia? O dia do sol? Certamente não era o 7º dia da semana, mas sim o primeiro dia da semana, o dia do sol. Nesse dia, os pagãos adoravam ao Deus Sol, veneravam ao Deus Sol. E o imperador pagão Constantino, quando intitulou-se cristão, ou que havia se convertido ao cristianismo, então determinou que todas as pessoas deveriam guardar o dia de domingo, ou seja, o dia de adoração ao Deus Sol. A partir desse momento, o cristianismo começou a receber influência do paganismo e muitos deixaram de lado a vontade de Deus e passaram então a obedecer aos costumes pagãos. Constantino então declarou-se convertido ao cristianismo, mas repito, não foi uma conversão genuína, mas o diabo, Satanás, como mencionamos em lições passadas, de forma estratégica usou Constantino para deturpar a verdade, para mudar os tempos e a lei, como diz a profecia de Daniel, capítulo 7. Precisamos estar atentos a isso, querido amigo, querida amiga. Mas como lemos em Apocalipse, o texto bíblico que discutimos acerca do recebimento da marca da besta pelos ímpios, diz que eles só poderão comprar ou vender se tiverem a marca da besta. Isso leva-nos a entender, a crer que será um decreto com força de lei também. Ou seja, aquele que não tiver a marca da besta não poderá exercer suas atividades comerciais comprando ou vendendo, somente aquele que tiver a marca da besta. Isso é muito sério e precisamos conhecer isso também. Lemos em Apocalipse capítulo 13 essa verdade e precisamos estar atentos a isso e entender o que isso significa. Meu querido, nos últimos dias, quando houver o selamento dos servos de Deus com o selo de Deus e também os ímpios com o selo da besta, nesse momento, duas classes de pessoas estarão distintas, bem definidas. Como dissemos, não haverá uma terceira classe de pessoas, apenas os salvos e aqueles que são considerados perdidos. No momento em que ocorrer o decreto dominical, onde as pessoas só poderão comprar ou vender se tiverem a marca da besta, ou seja, obedecerem o falso sábado ou a obediência à guarda do domingo, como decretou Constantino, quando houver uma aliança entre o poder político e o poder cristão, infelizmente, nesse momento, todos estarão sendo selados. Mas, como disse, infelizmente, alguns receberão a marca da besta. Mas aqueles que decidirem obedecer a Deus receberão o selo de Deus. E a Bíblia diz, meu querido amigo, em Apocalipse, finalmente, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 11, onde a Bíblia diz o seguinte, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. O que diz a Bíblia? Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com aquilo que fez.
Querido amigo, querida amiga, esse é o momento em que a porta da graça será fechada. Até hoje, em todas as eras, todas as pessoas foram salvas pela graça de Deus. Foi a graça de Deus que nos alcançou. É a graça de Deus que salva você, que salva a mim. Em todas as eras, Deus usou de sua graça para nos oferecer a salvação. Mas chegará o dia em que a porta da graça se fechará. Nesse momento, todos já estaremos selados. Uns receberão o selo de Deus e outros receberão a marca da besta. E a Bíblia diz, a palavra de Deus descreve, que a partir do fechamento da graça, ninguém mais poderá se salvar. E ninguém mais, dentre os salvos, poderá se perder. Por isso a palavra de Deus diz, aquele que é imundo, continue praticando a imundícia. Aquele que é justo, continue a justificar-se cada vez mais. Meu amigo, nesse momento a porta da graça terá se fechado. No momento em que todos forem selados, uns com o selo de Deus e outros com a marca da besta, a porta da graça se fechará. Como dissemos, em todas as eras, todas as pessoas foram salvas pela graça de Deus. Foi o favor de Deus que alcançou a você, foi a graça de Deus que me alcançou e que me oferece, mesmo sem eu merecer, mesmo sem você merecer, a salvação. Mas a porta da graça não ficará aberta para sempre. Chegará o momento em que ela se fechará. Quem recebeu o selo de Deus não se perderá mais. E aqueles que receberam, infelizmente, a marca da besta, não se salvarão mais. A porta da graça ainda está aberta, meu amigo. E você deve tomar a sua decisão hoje. Não deixe para amanhã de aceitar em sua vida Jesus como seu Salvador. Eu quero convidar Milena para cantar nesse momento. Enquanto Milena estiver cantando, ouça essa melodia e tome a sua decisão. Feche seus olhos aí onde você está, na sua casa, sentado na sua poltrona, no seu quarto, e tome a sua decisão na sua intimidade com Deus, enquanto Milena estiver cantando. É sempre assim, do mesmo jeito. Passam dias, passam horas e você sempre sofrendo. Ressoa a porta te esperando. Deixe-me entrar, eu te dou alegria. Se me encontrar, se me pedir, não tem jeito. Quero ajudar, te fazer alguém perfeito. Sou teu Senhor e te darei nova vida. Se me aceitar, curarei tuas feridas. Eu já sofri teu sofrimento, tive fome, tive sede, fui traído por amigos, mas a vitória é garantida. Se me aceita e me entregar tua vida, se me encontrar, se me pedir, não tem jeito.
começo novo, porque eu te amo, te amo. Se me encontrar, se me pedir, não tem jeito. Quero ajudar-te a fazer alguém perfeito. Sou teu Senhor e te darei nova vida. Se me aceitar, curarei. Sou teu Senhor e te darei nova vida. Se me aceitar, curarei tuas feridas. Que bonita música. Que Deus o abençoe, meu amigo. Que Deus o abençoe, minha amiga. E que nos ajude a, hoje, tomarmos a nossa decisão ao lado de Deus. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de, nesse dia, podermos ter conhecido um pouco mais acerca da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, para que possamos encontrar em Ti refúgio, fortaleza e, acima de tudo, a força que precisamos para tomar a nossa decisão ao Teu lado. Sabemos que hoje a porta da graça está aberta, à nossa disposição está a salvação, mas chegará o dia em que essa porta se fechará. Aquele que recebeu o selo de Deus será salvo, e o que recebeu a marca da besta não se salvará mais. Queremos estar do Teu lado. Para isso, nos ajude, nos fortaleça e abençoe cada um amigo, amiga que está acompanhando conosco esse seminário, para que tome a sua decisão também ao Teu lado. É o que pedimos em nome de Jesus. Querido amigo, querida amiga, muito obrigado por ter participado conosco de mais uma lição importante da Palavra de Deus. Daqui para frente, as lições serão muito empolgantes. Queremos convidá-lo a estar conosco na próxima lição. Que Deus o abençoe. Um grande abraço.